Esta não é apenas uma história. É um grito de dor guardado por mais de 70 anos. É o testamento de uma mulher que foi apagada do mundo aos 10 anos, transformada em um segredo sombrio e que sobreviveu ao impensável. Você está prestes a conhecer a minha história, a história de Luzia, a menina de Goiás que virou lenda no Tocantins. Uma história de sequestro, escravidão, 44 filhos roubados e uma fuga que desafia a morte. Uma história sobre o monstro que se escondia à vista de todos e o amor que floresceu das cinzas. Se você tem um coração que bate forte por justiça, por resiliência e pela força indomável do espírito humano, sua jornada começa agora. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para que esta voz não se cale. Comente de qual cidade você está nos assistindo e o que esta história desperta em você. E o mais importante, compartilhe. Compartilhe para que o eco do meu grito chegue a todos os cantos do mundo e, quem sabe, aos ouvidos de um de meus filhos vendidos. O dia em que o sol se apagou. Meu nome é Luzia de Fátima, e esta mão que talvez vejam tremer um pouco, não é só pela idade, pelos 83 anos que pesam sobre os meus ossos. Quem olha para esta mão hoje, com suas veias grossas e a pele manchada pelo sol forte do Tocantins, vê a mão de uma matriarca, a dona de uma fortuna que muitos invejam. Mas esta mão já foi pequena, lisa, e um dia, num ato de confiança cega, ela segurou a mão do diabo, acreditando ser a mão de um anjo. Esta mão, mais do que qualquer outra parte de mim, guarda a memória viva e pulsante do dia em que o sol da minha vida se apagou para sempre. No dia em que completei 10 anos, em 1952, o universo parecia girar em minha homenagem. Lembro-me do alvoroço. Mamãe, uma mulher de sorriso fácil e mãos ágeis, passou a manhã inteira na cozinha. O cheiro de bolo de fubá crescendo no forno a lenha se espalhou pela casa e pelo terreiro. Uma promessa doce que me fez salivar o dia todo. Ela cobriu o bolo com uma camada generosa de goiabada derretida, escura e brilhante, a minha favorita. Meu pai, um homem quieto, de poucas palavras, mas cujo abraço era um porto seguro contra qualquer tempestade, me chamou para a varanda. Ele me entregou uma pequena caixa de papelão. Dentro, aninhado em palha, estava um canivete suíço, vermelho e reluzente. Tinha várias lâminas, uma tesourinha, uma pequena serra. Para a minha pequena artista, ele disse, com a voz grave e macia, bagunçando minhas tranças. Naquele momento, segurando aquele tesouro, eu era a menina mais rica e amada do mundo. À tarde, a casa se encheu com o som da família. Risadas altas, conversas cruzadas, a correria dos meus primos no terreiro levantando poeira. E em meio a toda aquela alegria, circulava a figura que para mim era a personificação da bondade, meu tio-avô Inácio. Ele era viúvo, um homem solitário que não teve seus próprios filhos e talvez por isso derramava em mim uma atenção e um carinho que me faziam sentir especial. Ele sempre tinha no bolso um pedaço de rapadura para me dar, e suas histórias de assombração eram as melhores, contadas com uma voz grave que me dava um medo delicioso. Ninguém em toda a família, em toda a região, jamais suspeitou. Como poderiam? A maldade que ele carregava era uma serpente que se escondia sob a pele de um cordeiro. Ele era o tio gentil, o avô que todos queriam ter. Um papel que ele desempenhou com perfeição assustadora. Enquanto a festa corria solta,
Ele se aproximou, agachando-se ao meu lado com um ar de segredo. Luzinha, minha flor do cerrado, ele sussurrou, e o hálito dele cheirava a fumo de rolo e café. Lá no fundo da mata, bem longe, perto do jequitibá gigante, eu achei um ninho de arara azul, cheio de filhotes. É a coisa mais linda que Deus já botou no mundo. Quer ir ver comigo? Mas é nosso segredo, não pode contar para ninguém. Meu coração de criança disparou. Um ninho de arara azul era mais que um presente, era um convite para um mundo mágico. A cumplicidade do segredo me encheu de orgulho. Sem pensar duas vezes, larguei meu prato de bolo e entreguei minha mão pequena à sua, grande, áspera e eu acreditava protetora. Foi quando ele parou. O homem que se virou para mim não era o mesmo que havia saído da festa. O sorriso gentil tinha se desfeito, dando lugar a uma máscara de frieza, uma expressão vazia de qualquer sentimento que eu conhecesse. Seus olhos eram como os de um gavião, fixos e predadores. Sua mãe não vai mais brigar com você. Ninguém vai. O ar ficou pesado. O mundo parou de girar. Atrás de umas pedras grandes, vi o que meu cérebro de criança não queria compreender. Um cavalo selado, amarrado a uma árvore. Um animal estranho que não era da nossa fazenda. O pânico me atingiu como um raio, mas foi um raio silencioso. Ele me paralisou, roubou minha voz, transformou meus membros em pedra. Eu não gritei, eu não pude. Ele me agarrou pelo braço com uma força brutal, me ergueu do chão como se eu não pesasse nada e me jogou na garupa daquele cavalo. Minha última visão do meu mundo, da minha vida, da minha infância, foi a silhueta imensa e escura do velho Jequitibá, recortada contra o céu em chamas do crepúsculo. Era uma imagem de uma beleza terrível, a lápide perfeita para minha morte. A menina Luzia de Fátima, com seu bolo de fubá e seu canivete vermelho, morreu ali, aos pés daquela árvore, no dia do seu 10º aniversário. A primeira morte da alma. As minhas mãos estão frias agora, geladas como blocos de gelo. É a memória. A memória tem dessas coisas. Ela traz de volta o frio de noites que já se foram há muito tempo. Aquela viagem no lombo do cavalo não foi uma jornada que se mede em léguas ou dias. Foi uma travessia para outra dimensão. Uma descida para o inferno que eu nem sabia que existia. Os dias e as noites se fundiram em um borrão febril de galopes incessantes, de poeira que me entrava pelos olhos, nariz e boca, deixando um gosto permanente de terra e desespero na minha garganta. Eu, uma menina de 10 anos, não falava. Ele, o homem que eu chamava de tio, também não. O silêncio dele era mais denso e assustador do que qualquer grito poderia ser. Era um silêncio que carregava uma promessa velada do horror que me aguardava. Um cobertor de ameaça que me sufocava e me ensinava a primeira de muitas lições, a de que o verdadeiro pavor mora no que não é dito. A cada passo daquele animal, eu sentia o fio que me ligava à minha vida se esticar, se afinar, até se romper. Saudade naquele momento não era um sentimento, era uma dor física, uma pontada aguda no peito que me fazia perder o fôlego, a certeza de que a voz da minha mãe e o abraço do meu pai agora eram ecos de um mundo perdido. Quando minhas forças se esvaíram por completo, quando meu corpo pequeno já não tinha mais como se segurar, chegamos. Se é que se pode chamar aquilo de um lugar. Era uma ferida na face da terra, um casebre torto feito de varas e barro com um teto de sapé velho e podre, que parecia a ponto de desabar. Estava plantado no meio de um nada absoluto, um descampado onde o mato crescia alto, agressivo e seco, como se quisesse engolir a casa e apagar sua existência miserável. O cheiro que me recebeu na porta foi a primeira muralha da minha prisão. Um cheiro de mofo, de bicho morto em algum canto, de solidão e de uma tristeza tão antiga que parecia ter permeado as próprias paredes de barro.
O chão era de terra batida, úmido e frio. Num canto, um catre de varas com um colchão de palha sujo. No outro, uma mesa bamba e um fogão a lenha enferrujado. Esse era o meu novo universo. Um universo de 10 metros quadrados, onde eu passaria os próximos 50 anos da minha vida. Não há como colocar em palavras o que aconteceu naquela noite, naquela catre de palha que cheirava a mofo e desespero. A violência tem muitas formas, e a que ele usou contra mim foi a que mata a alma antes mesmo de ferir o corpo. Ele roubou de mim a última coisa que me restava, o último território virgem da minha existência, a inocência do meu corpo de criança. Naquele momento, eu morri. A Luzia de Fátima, a menina dos passarinhos de madeira, deu seu último suspiro. Meu corpo estava ali, sentindo a dor, o nojo, a humilhação, mas a minha essência, a minha alma, fugiu. Ela se escondeu num recanto tão profundo e escuro dentro de mim que se tornou inacessível até para mim mesma. Foi um ato de autopreservação, um mecanismo que o espírito encontra para não enlouquecer. Para sobreviver ao profano, é preciso criar um santuário secreto por dentro. E então, meu corpo, em sua misteriosa e terrível sabedoria, respondeu àquela brutalidade com um milagre mais perverso: a vida. Eu engravidei. Eu não sabia o que era aquilo. Minha barriga começou a crescer, sentia enjoos que me derrubavam, meus seios pequenos doíam. Eu achava que estava doente, que meu corpo estava se desfazendo. Ele, ao contrário, me olhava com um novo tipo de interesse. Não era só desejo, era cobiça. Ele olhava para a minha barriga como um garimpeiro olha para uma pepita de ouro que acaba de encontrar. O parto foi a agonia em sua forma mais pura. Sozinha com ele, no chão de terra fria. A dor era um animal selvagem, me rasgando por dentro. Gritei por minha mãe, gritei até minha garganta ficar em carne viva, e em meio ao sangue e às lágrimas eu ouvi o choro, forte, vibrante, o menino. Ele o pegou e por um instante, um único e sagrado instante que se gravou a fogo na minha alma, o colocou nos meus braços. E naquele momento, algo explodiu dentro de mim. Um amor tão avassalador, tão puro, tão incondicional, que se tornou minha única razão para continuar respirando. Beijei sua testa pequena, senti seu cheiro de vida nova, gravei cada traço do seu rosto perfeito na minha memória. Durou pouco. No dia seguinte ouvi o som que se tornaria a trilha sonora do meu cativeiro. O motor de um carro se aproximando. Um homem de chapéu desceu. Inácio arrancou meu filho de meus braços, ignorando meus soluços silenciosos, e o entregou àquele estranho como quem entrega uma encomenda. Vi meu bebê desaparecer dentro do carro, que partiu levantando poeira. Inácio voltou para dentro, contando um maço grosso de dinheiro. Bom começo, ele disse com um sorriso satisfeito no rosto. Um menino forte para um casal rico que não podia ter. Naquele momento, vendo o dinheiro sujo da venda do meu filho nas mãos do meu algoz, uma nova mulher nasceu de dentro da menina morta. Uma mulher que fez uma promessa silenciosa, uma promessa selada com o leite inútil que manchava minha roupa e as lágrimas que eu decidi que nunca mais derramaria na frente dele. Eu iria sobreviver, eu não sabia como, mas eu viveria para honrar a memória daquele anjo e de todos os outros que ele, eu já sabia, ainda me roubaria. A guerra, para mim, estava apenas começando. A fábrica de anjos roubados. Aquele primeiro carro, levantando poeira na estrada de terra, não foi um evento isolado.
foi a inauguração de um negócio, a inauguração do meu inferno particular como uma fonte de renda. Inácio, o homem que um dia chamei de tio-avô, descobriu ali, naquele casebre esquecido por Deus, uma mina de ouro. Uma mina de ouro irrigada com minhas lágrimas, escavada no meu corpo, e cujas pepitas preciosas eram os filhos que eu gerava. Ele transformou meu sequestro, minha prisão, minha dor, em um empreendimento perversamente lucrativo, construído sobre a minha juventude roubada e a minha maternidade profanada. A rotina se estabeleceu com a precisão cruel de um relógio. A cada 15 meses, meu corpo, que deveria estar descobrindo o mundo, era forçado a gerar uma vida. A violência dele era o começo do ciclo. A gravidez era a consequência. E o parto, naquele chão de terra batida, era o clímax da produção. Eu me tornei uma especialista em dar à luz sozinha. Aprendi a morder um pedaço de pano para não gritar, a controlar a respiração, a empurrar com a força de um animal acuado. E a cada vez vinha a recompensa e a punição. O pequeno corpo quente em meus braços, o cheiro de vida nova, os olhinhos que se abriam para o mundo pela primeira vez. E então o som do motor, o som de um carro se aproximando na estrada de terra, se tornou o arauto da minha maior agonia. Eu sabia o que significava. O coração se apertava, o leite empedrava no peito. E mais um pedaço da minha alma era arrancado de mim e vendido como mercadoria. Mas a depravação humana descobrida da pior maneira é um poço sem fundo. Inácio, com sua mente calculista, percebeu que havia outras formas de lucrar com seu ativo. Eu era jovem e estava ali desprotegida, sem voz, sem nome. Ele começou a trazer outros homens. No começo eram poucos, depois o fluxo aumentou. Homens com dinheiro, homens com poder em suas pequenas cidades, homens com a alma tão podre quanto a dele, fazendeiros de terras vizinhas, políticos locais, comerciantes de passagem. Eles pagavam um bom dinheiro para terem acesso ao meu cativeiro, para usarem meu corpo como seu objeto de prazer. Não há palavras no vocabulário humano para descrever a sensação de ser entregue a um estranho, de ver seu algoz, o homem que a sequestrou, negociando seu corpo como se negocia uma saca de grãos. Muitas vezes eu estava grávida de um filho de Inácio carregando uma vida frágil dentro de mim, e ainda assim era forçada a suportar a brutalidade de homens cujos rostos eu mal conseguia ver na penumbra, cujas mãos e cheiros me causavam um nojo que queimava por dentro. Como se sobrevive a isso? A resposta não é bonita nem heróica. A gente se parte em duas. Eu criei um lugar dentro da minha cabeça, um santuário secreto. Enquanto meu corpo era violado, minha mente fugia. Eu viajava para longe, para a varanda da minha casa em Goiás. Eu ouvia com clareza a viola do meu pai tocando uma melodia triste, sentia o cheiro do café sendo coado pela minha mãe. Eu me apegava a essas memórias com a força de um náufrago se agarrando a um pedaço de madeira no meio do oceano. Eu aprendi a arte sombria da dissociação. Meu corpo era uma casca, um invólucro que eles podiam tocar, ferir, usar. Mas a minha essência, a Luzia de Fátima, que ainda existia em algum lugar, estava trancada, protegida, onde as mãos sujas deles jamais poderiam alcançar. E foi nessa escuridão que encontrei minha forma de resistência. Uma resistência silenciosa, invisível aos olhos do meu captor. Com a unha, eu comecei a marcar a parede de madeira do meu quarto. Cada parto, uma marca. Era meu calendário, meu diário, meu livro sagrado. Um risco vertical profundo para cada anjo que me era levado.
Eu não sabia seus nomes, não sabia se eram meninos ou meninas, não sabia para onde iam, mas ali, naquela parede, estava o registro deles, o registro da existência deles. 1, 2, 10, 20, 30 riscos, um coro silencioso de ausências. Em 4 daquelas gestações, o destino, em sua misteriosa e cruel aritmética, me enviou o dobro de dor e o dobro de amor. Gêmeos. Nesses partos, depois de sentir 2 coraçõezinhos batendo contra o meu, eu fazia uma marca diferente, um X, um risco cruzado sobre o outro, simbolizando as 2 almas que vieram juntas e que juntas foram levadas. A cada nova marca na parede, eu criava um ritual. Sob a luz fraca que entrava pela janela gradeada, eu tocava o risco novo e sussurrava a mesma promessa para a escuridão. Eu não vou esquecer você. Mamãe não vai esquecer. Aquela parede se tornou o altar da minha maternidade roubada. Cada risco era uma vela acesa na minha memória. A fábrica de anjos roubados de Inácio operou a todo vapor incansavelmente por 50 longos, intermináveis e infernais anos. 50 anos, sendo uma máquina de gerar vida para alimentar a ganância de um monstro. E a parede do meu quarto se tornou um testamento, o testamento silencioso de 44 filhos perdidos. O coro silencioso na parede. O tempo no cativeiro não se move como o tempo do mundo lá fora. Ele não é medido por dias de sol e noites de lua, por feriados ou estações do ano. No meu universo de 4 paredes, o tempo era cíclico e brutal, marcado pelas fases do meu próprio corpo. Havia o tempo da violência, o tempo da gestação e o tempo do luto. E então tudo recomeçava. A cada 15 meses, como uma maré inevitável, um novo ciclo de dor se iniciava. Meu corpo, que deveria ter se desenvolvido ao seu próprio ritmo, tornou-se uma ferramenta, uma máquina de produzir vida para alimentar a ganância de Inácio. Ele não me via mais como uma pessoa, se é que algum dia viu. Eu era seu bem mais valioso, seu gado de cria, como ouvi ele mesmo dizer uma vez a um dos homens que me visitavam. Esses homens, eles eram a prova de que a maldade de Inácio não era uma ilha, mas parte de um continente de depravação. O dinheiro que ele ganhou com a venda do meu primeiro filho abriu seus olhos para um mercado ainda mais sórdido. A notícia de uma flor do mato, uma menina mulher escondida e submissa, se espalhou como praga pelos círculos de homens poderosos e podres da região. Eles vinham em seus carros caros que contrastavam grotescamente com a miséria do casebre. Eram homens de barriga grande, de anéis de ouro nos dedos, homens que iam à missa aos domingos com suas famílias e depois vinham sob o manto da noite se refestelar no meu inferno particular. Inácio me preparava para eles, me obrigava a me lavar no rio com sabão grosso, a vestir um vestido limpo, embora puído. Ele me instruía a não olhar nos olhos, a não falar, a ser dócil. Lembre-se do que eu te disse, ele sibilava. Você não é nada. Eles estão pagando bem, e é por causa deles que a gente come. A gente, ele sempre usava essa palavra, como se fôssemos parceiros naquele negócio sujo. Cada visita era uma nova morte da alma. Eu me dissociava, como aprendi a fazer desde a primeira vez. Viajava para longe. Enquanto um corpo estranho e pesado estava sobre o meu, minha mente estava na cozinha da minha mãe, sentindo o cheiro de café. Enquanto mãos ásperas me tocavam, eu sentia o toque suave do meu pai no meu cabelo.
Era a única forma de não enlouquecer, de manter um pequeno núcleo de sanidade intocado. E as gestações continuavam. Eu era abusada tantas vezes, às vezes mais de 3 vezes, no mesmo dia, tanto por Inácio quanto dos vermes ricos, que ele chamava de clientes. Já não sabia mais de quem havia engravidado, pois meu corpo era usado por muitos homens, se é que posso chamá-los de homens, pois quem tem coragem de fazer o que eles faziam comigo, uma criança, adolescente, jovem, mulher indefesa, não podem ser humanos, mas verdadeiros monstros cruéis, demônios enrustidos em pele de humanos. Meu corpo, apesar de tudo, era forte, era fértil, e a cada filho que nascia, uma parte de mim renascia com ele. O parto era o meu momento sagrado e profano. A dor excruciante era só minha, e a recompensa, por mais breve que fosse, também era só minha. Aquele primeiro choro, aquele corpinho pequeno e indefeso nos meus braços. Por alguns instantes eu não era a escrava Flor, eu era mãe. E nesse amor instantâneo e avassalador, eu encontrava forças para o próximo ciclo. Eu beijava suas testas, seus pezinhos, cheirava seus cabelos. Eu tentava memorizar cada detalhe, cada traço, para que eles não se tornassem apenas uma estatística na minha mente. Foi por isso que comecei o meu ritual na parede. A unha era fraca, então encontrei um caco de telha afiado que escondia sob a palha do meu catre. Era minha ferramenta sagrada. Após cada parto, depois que o som do carro se afastava, levando mais um pedaço de mim, eu esperava a escuridão da noite. E então, sob a luz fraca da lua, que entrava pela janela gradeada, eu riscava a parede de madeira. Um risco vertical. 1, 2, 3. Cada risco era um grito silencioso. Era uma certidão de nascimento e um atestado de óbito, tudo na mesma marca. Era a minha forma de dizer ao universo: ele existiu, ela existiu, eles não foram apagados. Com o passar dos anos, a parede se tornou uma obra de arte macabra, um mural da minha dor e do meu amor. Os riscos se acumulavam, formando fileiras, como um exército de almas perdidas. E então vieram os gêmeos. A primeira vez foi um choque. O parto foi mais longo, mais difícil. E quando pensei que tinha acabado, veio outra onda de dor e outro choro. 2 meninas. Eu as segurei, uma em cada braço, e meu coração quase explodiu de tanto amor e tanto desespero. Como eu poderia memorizar 2 rostinhos ao mesmo tempo? Como poderia me despedir de 2 de uma só vez? Naquela noite, a marca na parede foi diferente. Fiz um X, um risco cruzado sobre o outro. Era o símbolo da minha dor duplicada, mas também do meu amor duplicado. Aquele X se repetiu mais 3 vezes ao longo das décadas. 4 partos de gêmeos, 8 filhos que chegaram juntos e partiram juntos. A parede era meu único confidente. Eu conversava com os riscos, dava nomes a eles na minha cabeça. Joaquim, Maria, Antônio, Clara. Nomes simples do meu tempo de menina. Eu lhes contava sobre o sol, sobre o cheiro da chuva, sobre a cor do céu, coisas que eles nunca veriam daquele cativeiro. Eu pedia perdão por não poder protegê-los, por ser fraca. E prometia, todas as noites, que um dia a justiça seria feita.
Aquela parede não era apenas madeira riscada. Era a minha família. Era o coro silencioso dos meus 44 filhos. Era a minha sanidade. Enquanto Inácio contava seu dinheiro sujo, eu contava minhas bênçãos roubadas. E em cada risco, em cada promessa sussurrada, eu me fortalecia. Ele podia ter meu corpo, podia vender meus filhos, mas a minha memória, o meu amor e a minha contagem, isso ele nunca poderia me tirar. Aquela parede era a prova de que, mesmo na escuridão mais absoluta, eu ainda era mãe. E era por eles, por aquele exército silencioso na parede, que eu sabia que um dia precisaria encontrar uma maneira de escapar. A rainha de um reino de poeira. Os anos se fundiram em um longo e monótono borrão de estações secas e chuvosas. Eu vi o mato em volta do casebre crescer e secar 50 vezes. Vi as rachaduras nas paredes de barro se aprofundarem como as rugas no meu próprio rosto. Eu não tinha espelhos, mas vi o tempo passar no corpo de Inácio. Seus cabelos antes negros se tornaram uma penugem rala e branca. Sua postura antes ereta e arrogante começou a curvar-se sob o peso da idade, embora não sob o peso da culpa, pois esta ele nunca sentiu. Eu também envelhecia. Meu corpo, castigado por 40 partos e incontáveis atos de violência, doía. Meus cabelos, um dia grossos e pretos como os de um graúna, agora eram uma teia de fios brancos e finos. Mas havia uma diferença fundamental entre o envelhecimento dele e o meu. Ele definhava. Eu, por dentro, me petrificava. A menina assustada que chegou àquele lugar havia muito se fora. A mulher que chorava em silêncio também. No lugar delas, surgiu uma criatura forjada na dor e na resiliência. Uma rainha de um reino de poeira e sofrimento. Aprendi a observar, a calcular. Inácio, com a idade, tornou-se descuidado, repetitivo em seus hábitos. Aprendi o som exato de seus passos, a diferença entre seu pigarro de irritação e seu suspiro de cansaço. Aprendi a ler suas pequenas fraquezas, sua dependência do álcool, que aumentava a cada ano, sua memória que falhava, fazendo-o repetir as mesmas histórias cruéis sobre a minha venda, como se precisasse se convencer de sua própria mentira. Eu me tornei a administradora silenciosa daquele inferno. Era eu quem cuidava da pequena roça de subsistência que ele mantinha nos fundos, plantando o milho e a mandioca que nos alimentavam. Era eu quem remendava nossas roupas com linha feita de fibra de tucum. Era eu quem mantinha o fogo aceso. Ele se tornou dependente de mim para sua sobrevivência diária, uma ironia amarga que eu saboreava em silêncio. Ele era meu carcereiro, mas eu era seu pilar. Se eu caísse, ele cairia junto. Essa percepção foi a primeira semente de um pensamento que por décadas eu não ousei ter, o pensamento da fuga. A parede do meu quarto era meu diário de bordo. A cada risco, a cada X, meu exército de anjos crescia. Eram 40. Um número que se tornou um mantra na minha cabeça. 40 razões para viver, 40 razões para odiar, 40 razões para escapar. Eu não sonhava mais com a varanda da casa dos meus pais. Sonhar com o passado era uma fraqueza. Eu comecei a sonhar com o futuro, mesmo que fosse um futuro incerto e aterrorizante. O mundo exterior era um mistério para mim. Às vezes, os clientes de Inácio ou ele mesmo traziam jornais velhos para acender o fogo. Eram minhas janelas para um universo que eu não conhecia. Enquanto ele dormia seu sono bêbado, eu resgatava os pedaços de papel da caixa de lenha, os alisava com cuidado e, sob a luz de uma lamparina de querosene, eu decifrava as palavras.
Aprendi a ler assim, sozinha, juntando as letras, reconhecendo as formas. Li sobre homens que foram à lua, sobre guerras em lugares com nomes estranhos, sobre cidades que cresciam e se tornavam monstros de concreto. Eu li sobre um Brasil que mudava, sobre novas moedas, novos presidentes. E em cada notícia eu via a passagem do tempo, o abismo que me separava da vida que me foi roubada. Essa leitura clandestina me deu algo mais precioso que o conhecimento. Me deu perspectiva. Eu não era apenas uma prisioneira num casebre em Goiás. Eu era uma mulher vivendo numa época específica, num país que existia para além da cerca de arame farpado de Inácio. Essa percepção me tirou da condição de vítima passiva e me deu um senso de identidade. Eu não era a flor dele, eu era Luzia de Fátima, uma mulher que sabia ler, que entendia que o mundo era vasto e que em algum lugar nele talvez ainda houvesse um lugar para mim. Com essa nova força comecei a planejar. Não era um plano de ação, ainda não, era um plano de preparação. Comecei a guardar coisas, um pedaço de arame que encontrei, que poderia servir para abrir uma tranca, uma garrafa de vidro vazia que poderia ser quebrada e usada como arma. Comecei a prestar atenção na mata ao redor, a identificar as plantas que os bichos comiam, a observar o caminho do sol para saber as direções. Aprendi a ser silenciosa, a me mover pelo casebre sem fazer um único ruído. Eu me tornei uma sombra. Inácio, em sua arrogância, não percebia nada. Para ele, eu era a mesma criatura submissa de sempre, objeto que lhe pertencia. Ele não via que por trás dos meus olhos vazios, uma mente trabalhava febrilmente, calculando, esperando. A cada 15 meses o ciclo se repetia, mas agora com uma diferença. A cada filho que me era arrancado, a minha resolução se solidificava. Não era mais apenas um luto passivo, era um acúmulo de combustível. Cada lágrima que eu não chorava, cada grito que eu engolia se transformava em força, em uma promessa de ação. Eu não sabia quando nem como, mas a rainha daquele reino de poeira estava se preparando para a guerra. A parede cheia de riscos não era mais apenas um memorial, havia se tornado um chamado às armas, e eu estava apenas esperando o momento certo, a fraqueza certa do meu inimigo para atender aquele chamado. A paciência, aprendi da forma mais dura, é a arma mais letal de um prisioneiro. O crepúsculo do monstro. O tempo, que antes era meu inimigo, um ladrão implacável, começou a se tornar um aliado sutil. Ele corroía as fundações da minha prisão de uma maneira que nenhuma força física poderia. Ele corroía Inácio. A decadência dele não foi um evento súbito, como um raio que parte uma árvore, mas um processo lento e insidioso, como a ferrugem que consome o ferro. Eu assisti a essa desintegração com uma atenção fria e meticulosa, como um cientista observa um espécime em laboratório. A arrogância que o sustentou por décadas começou a ser minada por suas próprias fraquezas físicas. Sua audição piorou, o que me permitia me mover com mais liberdade pelo casebre, explorando cantos e guardando meus pequenos tesouros. O caco de garrafa, o arame, um pedaço de corda velha, sem que ele percebesse. Sua visão também falhou. Ele tropeçava em coisas que sempre estiveram no mesmo lugar, e seus olhos, antes aguçados e predadores, agora tinham uma névoa leitosa, uma incerteza que o deixava vulnerável. Eu via o medo da velhice, o pavor da dependência, começar a brotar em seu semblante. O monstro estava sentindo medo pela primeira vez, não de um inimigo externo, mas de sua própria mortalidade. Seu corpo, antes forte e imponente para a menina que eu fui, agora era frágil.
Uma tosse crônica e seca o sacudia durante a noite. Um som que, em vez de me assustar, se tornou uma espécie de canção de ninar para minha vingança adormecida. Ele passou a depender cada vez mais de mim, não apenas para a comida e a limpeza, mas para coisas simples, como encontrar seu cachimbo ou ler a etiqueta de um remédio que algum dos clientes lhe trazia para suas dores. Eu fazia tudo com uma eficiência robótica, uma submissão calculada que mascarava o desprezo fervilhante que sentia. Cada copo de água que eu lhe servia, cada prato de comida que colocava à sua frente, era um ato de guerra fria. Eu o mantinha vivo, sim, mas apenas porque sua morte precisava acontecer nos meus termos, não nos termos da natureza. A fonte de renda, os homens que me visitavam, também começou a minguar. As visitas se tornaram mais raras. Eu não era mais a flor do mato, a novilha jovem. Eu era uma mulher envelhecida, marcada pela vida e pelo sofrimento. Meu valor de mercado, na lógica doente deles, havia despencado. Isso trouxe um novo tipo de tensão para o casebre. O desespero financeiro deixou Inácio mais irritadiço, mais imprevisível. Sua violência, antes calculada, agora era fruto de rompantes de fúria por sua própria impotência. Ele me culpava por envelhecer, como se fosse uma falha minha, uma traição ao seu investimento. Foi durante essa fase de decadência que ocorreu meu último parto. Eu tinha 60 anos, meu corpo estava exausto, no limite. A gravidez foi a mais difícil de todas. A dor, uma velha conhecida, parecia ter encontrado novas maneiras de me torturar. Mas quando a criança nasceu, uma menina, senti algo diferente. Não era apenas o amor avassalador de sempre, era um senso de finalidade. Eu sabia, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que ela seria a última. O último risco na minha parede. A 44ª alma. Segurando-a nos meus braços, naquelas poucas horas preciosas, eu não fiz apenas a promessa de não esquecê-la. Eu lhe fiz uma nova promessa, a de que ela seria a última a sofrer aquele destino. A linhagem da dor acabaria ali. Quando o carro veio buscá-la, a despedida foi a mais dolorosa de todas, pois carregava o peso de todas as outras. Ao riscar a última marca na parede, meu 44º registro, eu não senti apenas a dor da perda, senti a força de um exército inteiro atrás de mim. A parede estava completa, meu luto estava completo, e minha missão, agora, era clara como água de nascente. A partir daquele dia, a rainha do reino de poeira deixou de ser apenas uma observadora. Ela se tornou uma caçadora. Meu planejamento deixou de ser passivo e se tornou ativo. Comecei a testar os limites. Deixava a porta do meu quarto destrancada à noite para ver se ele notava. Não notou. Comecei a andar pela mata próxima ao casebre, sob o pretexto de buscar lenha ou ervas, mapeando trilhas, fontes de água, possíveis abrigos. Eu estudava o céu, as estrelas, aprendendo a me guiar por elas. Eu me preparava não para uma fuga desesperada, mas para uma jornada de sobrevivência. A oportunidade, eu sabia, viria de sua maior fraqueza, a bebida. A cachaça barata era sua companheira constante, e com a velhice os porres se tornaram mais profundos, os sonos mais pesados. Ele se tornou um perigo para si mesmo. Deixava o cachimbo aceso cair no chão, derrubava a lamparina. Pequenos acidentes que eu observava com o coração acelerado. Eu não precisaria atacá-lo diretamente, talvez. A natureza, ou o diabo que ele tanto serviu, talvez fizesse o serviço por mim. Eu só precisava estar pronta para o momento em que a janela da oportunidade se abrisse, e ela se abriria. Após 50 anos de espera, o crepúsculo do monstro havia chegado, e eu estava ali, na primeira fila, pronta para assistir ao seu ato final
e começar o meu primeiro, o fogo da libertação. O ar naquela noite estava pesado, elétrico. Uma daquelas noites de verão no cerrado, onde a umidade gruda na pele e o céu, embora sem nuvens, parece prenunciar uma tempestade. O zumbido dos insetos era mais alto, mais frenético, como se a própria natureza estivesse ansiosa. Dentro do casebre, a atmosfera era ainda mais opressiva. Inácio havia bebido mais do que o habitual, uma garrafa inteira de cachaça barata. Ele comemorava de forma solitária e patética algum negócio fechado por um de seus clientes, um negócio do qual eu não fazia mais parte, mas cujo lucro ainda respingava em sua direção. Ele estava sentado à mesa bamba, monologando. Não falava comigo, mas para as paredes, para os fantasmas de sua própria consciência podre. Contava, pela milésima vez, a história de como havia sido esperto, de como o mundo era dos mais fortes, de como a minha família, segundo ele, era um bando de fracos que não merecia a cria que tinha. Eu ouvia tudo em silêncio, da soleira do meu quarto, parada como uma estátua. As palavras dele não me feriam mais. Eram apenas o zumbido de um inseto moribundo. Meu foco estava em outra coisa. Estava em seu cachimbo, que ele acendia e reacendia com as mãos trêmulas, a brasa pulsando vermelha na penumbra. Ele se levantou cambaleando e foi em direção ao seu catre, que ficava no cômodo principal. Tropeçou nos próprios pés e caiu pesadamente sobre o colchão de palha, que soltou uma nuvem de poeira e ácaros. O cachimbo, ainda aceso, escapou de seus lábios e caiu bem ao seu lado, aninhando-se na palha seca e amarelada pelo tempo. Ele não percebeu. Resmungou algo ininteligível e, em segundos, o ronco gutural e ruidoso tomou conta do silêncio. Eu permaneci imóvel, o coração batendo um ritmo surdo e poderoso contra minhas costelas. Meus olhos estavam fixos na pequena brasa vermelha. Era uma estrela do inferno, pequena e inocente, mas carregando um potencial destrutivo imenso. O tempo pareceu se esticar. Segundos se tornaram minutos. Eu podia intervir, podia entrar, pegar o cachimbo e apagar a brasa. A parte de mim, que foi ensinada a sobreviver pela submissão, gritava para que eu fizesse. Mas a mulher, que passou 50 anos riscando uma parede com os nomes silenciosos de seus filhos, essa mulher segurou a outra pelo pescoço e a calou. E então aconteceu. Uma pequena e tímida labareda, azulada e quase invisível, lambeu uma haste de palha. Depois outra e mais outra. Um pequeno círculo de fogo começou a se formar, crescendo lentamente com uma fome silenciosa. O cheiro acre de palha queimada começou a se espalhar, se misturando ao cheiro de cachaça e mofo. O fogo, meu aliado inesperado, estava começando seu trabalho. Eu não me movi, apenas observei, fascinada e aterrorizada. O fogo cresceu, tornou-se laranja e voraz. As chamas começaram a dançar, a subir pelo colchão, lançando sombras monstruosas nas paredes de barro. O calor começou a chegar até mim. A fumaça ficou mais densa, mais escura, e o estalar da madeira e da palha queimando se tornou o único som, abafando o ronco do meu algoz. Foi a fumaça que o acordou. Ele despertou com um engasgo violento, tossindo e cuspindo. Seus olhos se abriram, injetados e desorientados, para o inferno que ele mesmo havia criado. O colchão era uma pira em chamas. Pela primeira vez em 50 anos, eu vi em seu rosto a mais pura e abjeta expressão de terror.
Não era raiva, não era arrogância. Era o medo cru de um animal encurralado. Ele rolou para fora do catre em chamas, o corpo coberto de fuligem, as roupas começando a queimar. Ele me viu, parada na porta do meu quarto, uma silhueta recortada contra o brilho crescente do fogo. Seus olhos se arregalaram. "Flor, me ajuda!" ele gritou, a voz rouca pelo pânico e pela fumaça. Ele tentou correr na minha direção, talvez para me usar como escudo, talvez para me arrastar para a morte com ele. E nesse instante o tempo, que estava em câmera lenta, acelerou de forma vertiginosa. A rainha caçadora, que esperou por meio século, entrou em ação. Meu corpo se moveu com uma precisão que não vinha da força física, mas de uma vida inteira de ódio contido. Ao lado da porta da cozinha, encostada na parede, estava a foice que ele usava para cortar o mato alto. A lâmina, embora enferrujada, estava sempre afiada por minhas próprias mãos. Em 2 passos eu a alcancei. O cabo de madeira era familiar, pesado. Quando ele se aproximou, o rosto desfigurado pelo medo, eu a ergui. Não houve hesitação, não houve pensamento. Houve apenas a liberação de 50 anos de dor, o peso de 44 filhos roubados, o eco de incontáveis noites de violação, a humilhação de uma vida inteira de servidão. Tudo isso se concentrou no arco descendente daquela lâmina. O golpe foi único, certeiro, no pescoço. Não houve um grito, apenas um som gutural, um borbulhar, e o cheiro de sangue se misturou ao da fumaça. Ele caiu aos meus pés, os olhos ainda abertos em choque e descrença, a vida se esvaindo rapidamente, formando uma poça escura no chão de terra. Eu não olhei para ele. Olhei para o fogo. O casebre, minha prisão, estava sendo purificado. As chamas lambiam as paredes, consumindo o passado, consumindo a dor. Corri para o meu quarto, meu coração ainda martelando, mas agora com um ritmo de triunfo. Eu ignorei o calor e a fumaça que queimavam meus pulmões. Fui até minha parede, a parede sagrada. Com a foice no ato final de soltura, comecei a golpear a madeira, a arrancar a tábua que continha meus 44 riscos. Era pesado, mas a adrenalina me deu uma força sobre-humana. Com a tábua debaixo do braço, meu único bem, minha única herança, corri para fora do casebre e chamas. Não olhei para trás. Corri descalça para a escuridão da mata, enquanto as primeiras gotas de uma chuva torrencial começavam a cair, lavando a fuligem e o sangue do meu corpo. O fogo da minha prisão rugia às minhas costas e à minha frente havia a escuridão incerta da liberdade. Eu não era mais Flor. Eu não era mais uma escrava. Eu era Luzia de Fátima e eu estava viva. A jornada pela sobrevivência na selva havia apenas começado, mas a guerra mais importante, a guerra interior, eu já havia vencido. A viúva do coronel e a herança da esperança. A liberdade, descobri naquelas primeiras horas de fuga, não tem o gosto doce que os poetas descrevem. Ela tem o gosto de terra molhada na boca, de folhas amargas que a gente mastiga para enganar a fome e do medo primordial de ser uma criatura sozinha na vastidão da noite. A mata, que por 50 anos foi a muralha da minha prisão, de repente se tornou meu único e perigoso refúgio. A chuva que caía lavou o sangue e a fuligem do meu corpo, mas não conseguiu lavar o trauma da minha alma. Cada estalo de um galho, cada pio de uma coruja me fazia encolher, o corpo ainda respondendo ao medo condicionado de ouvir os passos de Inácio. Liberdade eu estava aprendendo da maneira mais difícil. Não é apenas sair da jaula,
mas também expulsar a jaula que se instala dentro de nós. A tábua com meus 44 riscos era meu fardo e minha bússola. Eu a carregava com um zelo desesperado, protegendo-a da chuva com meu próprio corpo. Ela era a prova tangível de que minha vida anterior, aquele pesadelo sem fim, tinha acontecido. Era a prova do meu amor, a única coisa que eu podia carregar daquele inferno. Por semanas, eu vaguei como um bicho do mato. A menina do campo que eu fui, soterrada por décadas de cativeiro, ressurgiu por pura necessidade. Lembrei-me do que meu pai me ensinara sobre as plantas comestíveis e as venenosas. Comi frutos silvestres, raízes que desenterrava com as unhas, bebi água de riachos límpidos, segui o sol durante o dia e as estrelas à noite, caminhando sempre para o norte, para longe do meu passado, para longe de Goiás, para o mais longe que minhas pernas pudessem me levar. Meu corpo, um velho guerreiro, protestava a cada passo. Meus pés estavam em carne viva, minha pele coberta de arranhões, meus ossos doíam com o frio das noites ao relento. E foi quando a exaustão finalmente venceu a minha teimosia, que eu desabei na beira de uma estrada de terra poeirenta, em algum lugar que mais tarde eu descobriria ser o estado do Tocantins. A tábua ao meu lado, minha fiel companheira. Fechei os olhos exausta, pronta para o fim. Mas o destino, em suas reviravoltas inexplicáveis, tinha outros planos. Acordei não com o frio da morte, mas com o calor de um cobertor de lã e o cheiro de café fresco e caldo de galinha. Estava numa cama macia, num quarto amplo e arejado. Ao meu lado, um senhor de cabelos brancos e olhos de um azul surpreendentemente gentil estava sentado numa poltrona, lendo um livro. Quando ele viu que eu estava acordada, sorriu, um sorriso genuíno, sem malícia, sem segundas intenções. Foi o primeiro sorriso humano que recebi em 50 anos. E ele me desarmou. Aquele homem era o coronel Arthur Valadares, um fazendeiro viúvo, rico, conhecido na região por sua retidão. Ele me encontrou desmaiada na beira de sua propriedade e me resgatou. Ele não fez perguntas, não me pressionou, ele simplesmente cuidou de mim. Por semanas eu não disse uma palavra. O trauma havia selado meus lábios, mas ele era paciente. Ele me trazia comida, sentava-se ao meu lado e lia poesias em voz alta. E ele tratou a minha tábua com um respeito que me comoveu. Mandou limpá-la e a colocou encostada na parede do meu quarto, como se entendesse, sem que eu precisasse dizer, que aquele era um objeto sagrado. Lentamente, a represa do meu silêncio cedeu. Contei a ele uma versão resumida da minha história, que me chamava Luzia, que havia sido mantida em cativeiro desde a infância e que conseguira escapar. Ele ouviu tudo com uma compaixão que lavou minha alma, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. 4 meses depois, o pânico me consumiu. Os sintomas que eu conhecia tão bem retornaram. O médico veio à fazenda e confirmou: eu estava grávida. O último ato de violência do último cliente de Inácio que abusou de mim, 2 dias antes da minha fuga, havia deixado uma semente final em mim. O desespero quase me levou, mas foi Arthur quem me salvou. Quando soube, ele se ajoelhou ao meu lado, pegou minhas mãos e disse palavras que redefiniram minha vida. Luzia, esta criança não é a semente do mal. É um milagre. É a prova de que a vida sempre vence. Deixe-me ser o pai dela. Case-se comigo. Deixe-me dar a vocês 2
a vida e a segurança que lhes foram roubadas. Cheguei a pensar em recusar, fugir escondida durante a noite. Já havia sofrido demais por confiar em alguém 50 anos antes. Mas os quase 5 meses que passei na casa de Arthur me fizeram enxergar e entender que nem todos os homens eram maus e monstros cruéis. A forma que ele me tratou, desde que me encontrou desmaiada e me acolheu em sua casa, o respeito, a preocupação e o carinho com que conversava comigo, eu não podia descontar toda a minha raiva e dor naquele homem tão bom que se preocupou comigo e cuidou tão bem de mim. Então, eu aceitei. Nós nos casamos e quando minha filha nasceu, uma menina saudável, eu pude, pela primeira vez, segurar meu bebê nos braços sem o medo de que ele me fosse arrancado. Pude amamentar, pude ver o primeiro sorriso, pude ouvir a primeira palavra. Nós a chamamos de esperança. E ela foi exatamente isso. Por 7 anos, vivi um paraíso de respeito, carinho e segurança. Arthur me ensinou a ler e a escrever corretamente da forma que a gramática exige. Me ensinou matemática, sobre a administração da fazenda, sobre o mundo. Ele me devolveu a dignidade. Quando ele se foi, vítima de um infarto fulminante enquanto dormia, a dor da perda foi imensa, mas era uma dor limpa, a dor da saudade. Ele não sofreu, morreu dormindo. Nós sofremos muito, pois é difícil dar adeus a quem se ama, a quem só te fez o bem e te deu a oportunidade de viver uma vida digna e honrada. Ele me deixou tudo, sua fortuna, suas terras, seu nome, seu legado. É por isso que estou aqui hoje, aos 83 anos. A sobrevivente daquele casebre se tornou a viúva do coronel. A menina analfabeta se tornou uma mulher que sabe o valor da terra e do dinheiro. E agora, o tempo do silêncio acabou. Arthur me deu os meios e a vida me deu a missão. O dinheiro não pode comprar o passado, mas pode ajudar a construir um futuro. E o meu futuro, a minha tarefa final nesta terra, é dar um nome a cada um daqueles 44 riscos. É usar cada centavo que tenho para encontrar os filhos que me foram roubados. Quero que eles saibam que não foram vendidos por sua família, que não foram abandonados por sua mãe. Quero que saibam que foram gerados em dor, mas que foram amados desde o primeiro suspiro. Que a mãe deles, mesmo no inferno, nunca, nem por um segundo, os esqueceu. O silêncio do Jequitibá terminou. Agora é hora de o mundo ouvir o coro dos inocentes. A busca começa hoje. Minha história não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. A busca por meus 44 filhos vendidos é uma jornada contra o tempo, uma agulha num palheiro de dimensões continentais. Mas o amor de uma mãe é a força mais poderosa do universo. Se minha resiliência tocou sua alma, se a injustiça que sofri acendeu um fogo em seu coração, não fique em silêncio. Me ajude, minha voz precisa ecoar. Inscreva-se, curta e, por favor, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder. Comente aqui embaixo, não apenas de onde você está assistindo esse vídeo, mas o que a minha história fez você sentir. Cada compartilhamento é uma chance de um filho, um neto, um conhecido, ouvir esta história e reconhecer um fragmento de sua própria origem. Ajude essa velha mãe a transformar sua herança de dor em uma herança de reencontros.
Faça parte deste milagre.